Cavaleiros do Zodíaco clássico é uma obra que se foca muito em personagens que vêm de baixo e se superam, conseguindo vencer as mais terríveis batalhas contra inimigos impossíveis. Seiya, Shiryu, Shun, Yoga e Ikki venceram cavaleiros de ouro, generais marinas, espectros e até mesmo deuses, tudo isso sendo cavaleiros de bronze. Eles são especiais dentro dessa classe, são os escolhidos, mas o que sobra para aqueles que são apenas normais? Por trás da grandiosa geração de cavaleiros de bronze que o anime e o mangá clássico nos apresentam, existem outros 5 cavaleiros de bronze que ficam à sombra desses. No entanto, e se eu disser para você que mesmo esses personagens aparentemente esquecidos pelo autor e pelo público, possuem uma profundidade escondida? E se eu disser que, talvez, as opiniões e visões sobre eles sejam injustas? É sobre isso que falaremos hoje. Então, já se ajeita, deixe seu like se ainda não deixou, se inscreva se não for inscrito, mande esse vídeo para os amigos e já deixa o hype no vídeo se essa opção estiver disponível para você. Gostaria também de tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode ajudar nosso canal a se manter e evoluir. Meu muito obrigado às lendas do canal que já fazem parte do nosso clube de membros. Sem vocês, o meu trabalho não seria possível. Então muito obrigado por todo o apoio. Vocês são incríveis. Com avisos e pedidos feitos, vamos ao vídeo. A Guerra Galáctica é o grande palco em que os Cavaleiros de Bronze secundários se apresentam para nós. E assim como todos os bronzes principais tiveram suas motivações ou princípios de desenvolvimento apresentados nesse arco, o mesmo aconteceu com esses outros 5 personagens. No entanto, se Shiryu estava lutando pela honra de seu mestre, Seiya para encontrar sua irmã, Yoga por ordens do santuário e Shun só foi para reencontrar o Ikki, Jabu e os outros partilham de uma mesma temática, o orgulho. O Kurumada faz ao longo do mangá algo que eu gosto de chamar de construção coletiva, por mais que isso não seja um termo técnico, não até onde eu sei pelo menos. Ou seja, ele pega grupos de personagens que podem ter diferenças de personalidade entre si, mas que partilham de uma mesma temática parecida, e coloca a construção e demonstração dessa temática acima do desenvolvimento individual de cada um dos personagens apresentados. É o que podemos perceber, por exemplo, com os Cavaleiros de Prata, onde todos eles têm personalidades distintas, mas são vazios de ideais e pensamentos próprios. Tudo neles está ligado ao grupo, à missão, e também à ideia de que no fim todos foram vítimas enganadas por um grande mestre que era apenas um usurpador. É esse destino triste que recai sobre todos os Cavaleiros de Prata que morreram, enquanto Marin e China são as únicas capazes de ver a verdade por terem ficado vivas. Quando falamos sobre os Cavaleiros de Bronze secundários, a coisa não é tão diferente assim. Vejam, eles possuem exatamente a mesma história de origem que os personagens principais. Eram órfãos de diferentes partes do Japão, filhos de um homem que nunca ligou para eles, forçados a serem mandados para diferentes locais do mundo, onde passaram por treinamentos infernais para buscar uma armadura que para eles pouco importava. Da mesma forma que Seiya, Shiryu e os outros não eram verdadeiros Cavaleiros de Bronze ao início da história, ou seja, não estavam se importando com o amor, a paz na Terra, a defesa da justiça e muito menos com Athena, o mesmo acontecia com esses personagens. Sendo assim, se a origem deles é tão igual, o que os diferencia? A motivação. A dos bronzes principais já foram citadas, mas os secundários eram movidos apenas por um enorme orgulho e uma vontade de se provar que vem junto de uma natural arrogância, o que pode ser destrinchada rapidamente por nós. Comecemos por Jabu, um personagem que desde a infância se entregava às ordens de Saori, mesmo que aquilo fosse doloroso, e que quando conquista sua armadura não é tão diferente. Jabu era fiel a ela. Sua luta por orgulho e reconhecimento ainda estavam ligadas à imagem de Saori, algo que não fica tão explícito no mangá, já que o Kurumada na luta de Jabu versus Shun apenas nos coloca algumas imagens da Saori em silêncio encarando a luta, mostrando como essa conexão existia. O anime acaba sendo um pouco mais explícito nesse caso. Acho que quiseram deixar realmente mais clara toda essa devoção do Jabu até para criar um contraste com o Seiya. Saori. Droga, tô fazendo papel. É justamente por meio desses combates que o Kurumada cria uma separação natural entre os personagens que vão ganhar destaque e os que não vão, já que existe um padrão estabelecido em todas as lutas que envolvem os bronzes secundários na Guerra Galáctica. Todos eles se mostram verdadeiros arrogantes, contam vantagem em algum ponto, pensam que podem obter alguma vantagem em cima de seus oponentes e no final são completamente derrotados. É até curioso que Gek e Ichi, que dentre os 5 são os mais arrogantes nesse momento, sejam aqueles que perdem por completo suas armaduras. Elas são destruídas, quase como se eles estivessem sendo destituídos do título de cavaleiros. O que mais foge a tudo isso é o Nachi, por ter tido o azar de enfrentar o Ikki. E o Ban
Bem, é o Ban, né? Fora a demonstração clara de suas arrogâncias, existe também o maior artifício do desejo e motivação desses personagens, a armadura de ouro. O prêmio da Guerra Galáctica é muitas vezes ignorado pela galera, mas ele não é apenas algo decorativo. Para os Cavaleiros de Bronze principais, isso é melhor demonstrado no arco dos Cavaleiros Negros, mas aqui já possui uma função para os secundários. Ela é a prova da sua força, da sua capacidade de combate, ela te torna alguém. E para personagens que eram tão ignorantes no sentido de que pouco conheciam o mundo ao seu redor, essa pequena prova de força que serviria para validá-los era extremamente importante. Novamente, volta à história de origem, ao abandono, aos treinamentos, ao desprezo e até mesmo à solidão que um cavaleiro possui. A grande diferença é como os secundários e principais lidaram com isso, o que cai não apenas na motivação, mas na diferença de quem nasceu para brilhar ou não. Se Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki caminham para ser os próximos Cavaleiros de Ouro após as inúmeras batalhas que enfrentaram, Jabu, Nachi, Gek, Ban e Ichi caminham para continuar sendo apenas Cavaleiros de Bronze comuns. Para eles não existe a motivação, transformação ou milagres, mas a força e o destino de um Cavaleiro de Bronze comum, o que não é sem valor, indigno ou menor. No futuro, eles se convertem em verdadeiros cavaleiros, em o seu momento de milagre enquanto grupo junto a China, Marin e Kiki, mas seu status não se altera por isso. É por isso também que eles ficam relegados a uma posição subalterna, por assim dizer, estando sempre à sombra de seus irmãos, mas o que seria um grande problema para os personagens no período da Guerra Galáctica, agora não é mais. Notem, todo o orgulho que eles tinham por se acharem os mais fortes, perigosos e mortais foi destruído na Guerra Galáctica. Se eles ali eram peixes que viviam em uma poça, agora estavam entrando em um grande oceano, onde a força que eles possuíam não era mais o bastante. É por isso que eles somem com o fim da Guerra Galáctica e dão um passo para trás em quem eles eram. Eles voltam a treinar com seus mestres, revivem tudo aquilo não apenas pela força que poderiam adquirir, mas para se reencontrarem como pessoas, e especialmente como cavaleiros. Aqui é curioso inclusive o Jabu já chamar a Saori de Athena. Não fica claro ao certo quando esses personagens ficaram sabendo de tudo isso, mas penso que nesse período em que eles foram pedir a permissão da Saori para ir treinar, ela deve ter contado tudo para eles, o que já é mais um ponto do desenvolvimento dos personagens, já que se antes lutavam apenas pela própria força, pelo orgulho e pela armadura de ouro que lhes daria status, agora estavam lutando em nome de uma causa, de uma pessoa e ideal. Não só isso, eles também entendiam qual era o papel que deveriam exercer. Ao ficar ali para proteger a Saori que estava desmaiada, confiando nos outros Cavaleiros de Bronze para salvá-la, demonstra como haviam crescido também. É no final desse mesmo arco que isso explode, onde a confiança e a fé desses personagens atingem o máximo, quando doam seus cosmos para que Seiya possa se levantar e lutar contra a saga. O ato de dar o cosmo é extremamente simbólico também. O cosmo não é apenas uma energia qualquer, uma barra de especial que você acumula e solta na hora. O cosmo é a vida, é o universo dentro de nós. É o potencial oculto, é o que nos define. E esses homens estavam dispostos a dar suas vidas para que Seiya salvasse Athena. É Jabu, o mesmo personagem que no início do mangá antagoniza o personagem do Seiya, quem primeiro grita que ofereceria sua vida para que ele se levantasse naquele momento difícil. Conseguem ver que, mesmo que não tenham o maior dos tempos de tela, esses personagens mudaram e evoluíram, que vamos de um ponto A até um ponto B com eles? Não estou dizendo que é um desenvolvimento brilhante e completo, mas que ele existe, que está lá, e que o papel desses personagens e do quanto eles têm a ser trabalhado se finda aqui. Após jurarem lealdade a Athena junto dos outros Cavaleiros de Ouro e soldados rasos, esses cavaleiros passam a integrar o sistema do santuário como qualquer outro. Faz parte dessa coisa comum que existe neles e que destaquei mais cedo. Na saga de Hades, vemos Jabu, Nachi e Ichi protegendo o santuário, fazendo patrulha, cuidando dos soldados rasos e lutando contra inimigos simples. Ban e Gek, por mais que não tenham aparecido inicialmente, também deveriam estar lá, visto que os dois estavam junto dos outros no santuário, observando o andamento do grande eclipse, a chegada de Seika e enfrentando Thanatos com seus cosmos para proteger aquele que era o maior objetivo do Seiya no início da série, sua irmã. Isso é grandioso, é bonito, é simbólico, é o que torna eles verdadeiros cavaleiros. E também o que nos faz perceber o seu papel. Saint Seiya trabalha com uma estrutura bem definida de papéis dos seus personagens. Todos exercem uma função X, seja individualmente atuando como obstáculos através de lutas ou como parte de um grupo que nos dará uma construção temática coletiva no futuro, ou mesmo como personagens mais independentes também. É por isso que é tão difícil que outros personagens, além dos Cavaleiros de Bronze, tenham um destaque que alguns queiram que eles tenham. Não falam apenas dos Cavaleiros de Ouro e da vontade da comunidade em querê-los como verdadeiros protagonistas em muitos casos, mas digo especialmente sobre
sobre os Cavaleiros de Bronze secundários e as críticas ao uso deles em alguns momentos. Não quero me repetir, mas reforço que esses personagens já tiveram seu próprio desenvolvimento e momento, e mesmo após isso, ainda foram usados em uma situação importante na saga de Hades. Esperar mais deles do que isso é pedir por uma frustração certa. Muito dessa crítica recai a Next Dimension, onde em nenhum momento esses personagens nos são mostrados, onde apenas Marin e China aparecem. Nem mesmo Kiki apareceu em ND. Isso volta ao que disse sobre papéis. O que esses personagens poderiam desempenhar em ND? Ser saco de pancadas pro Toma mostrar como é forte? Ficar fazendo reação ao relógio de fogo mudar com o símbolo de Ofiuco? Não tem motivo para isso. Não há valor nisso em nenhum sentido do que é uma história. E o Kurumada opera desse jeito. Se não faz sentido ter um personagem em uma cena, então ele não estará em cena. No entanto, mesmo com tudo isso, eles ainda tiveram participações em outras obras da franquia e que não são tão bem valorizadas como deveriam. Ainda que o Ichi siga sendo uma vergonha no Ômega, o Gek é um personagem bem maneiro de se ver, onde gosto da sua atuação em palestra. Nachi e Ban também tem seu papel envolvendo os Cavaleiros de Aço, lutando na guerra contra Palas em uma participação que considero boa para ambos os personagens, principalmente dado que são apenas os bronzes secundários. Jabu, como sempre, é o que mais acaba brilhando no Ômega, onde ele parece ser estupidamente forte aqui, bem mais do que sua versão clássica, por exemplo. No próprio prólogo do céu, Jabu e Ichi agem junto de China para impedir Sei de voltar ao santuário, tendo aqui mais um pouco da presença dos bronzes secundários. Em episódios de Requiem, os bronzes secundários também aparecem, onde temos até algumas coisas bem legais deles, como o Gek tendo a chance de ser promovido a Cavaleiro de Ouro de Touro, e o Jabu sendo um mordomo da Saori, por assim dizer. Mas não vejam isso como algo pejorativo, pois não é. Quando uma grande catástrofe acontece nesse mangá e todos morrem, Jabu deposita suas esperanças em Seiya, acreditando que ele seria o herói que salvaria a todos do jugo dos deuses. Ele morre confiando a Athena, o amor, a justiça e esse mundo àquele que foi seu grande rival na vida. Fui sucinto em citar os exemplos, pois o vídeo não é sobre isso, mas apenas queria mostrar que mesmo que o mangá ou o anime clássico não te deem participações ou construções de alguns personagens que gostem, talvez os spin-offs sejam um lugar perfeito para isso. É assim que eu particularmente penso. Mas enfim, os Cavaleiros de Bronze secundários são então personagens simples. Acho que é bem feito, fechadinho, e claro que podia ter espaço para melhora, pois por exemplo, acho uma pena que eles citem que foram treinar com os mestres, mas a gente não saiba tanto sobre isso. Seria um detalhe maneiro, mas que não muda a história deles em si, nem a temática que querem apresentar também. Eles são personagens que vão do egoísmo máximo ao heroísmo. São os que mostram que mesmo não sendo especiais ou escolhidos para algo maior, você também pode brilhar, evoluir, lutar por algo e defender algo que seja bom e justo também. Se Sensei é uma obra que dá destaque para os personagens que vêm de baixo e sobem, superando sempre os seus limites, por que escolher ignorar os que não mudam de status, mas mudam, se transformam e são heróis, mesmo estando na base de tudo? Talvez um vídeo sobre personagens tão secundários não fosse o que você estava esperando, mas eu sempre quis falar e mostrar como eles possuem um enorme valor para Sensei. Tanto que esse vídeo é inspirado em um texto que fiz anos atrás, e vou deixar aqui na descrição para quem quiser ler. Espero então que esse vídeo tenha feito você pensar sobre esses personagens, seu papel na história, utilização e no valor que eles possuem. Nunca quero mudar a opinião de ninguém, mas se eu te fiz pensar, então eu já ganhei meu dia. Por isso, comenta aqui embaixo comigo o que pensou sobre os secundários, o que achou do vídeo, se ficou alguma dúvida também. Peço pelo seu like se não deixou, para que se inscreva se não for inscrito, para que mande esse vídeo para os amigos e também que use a opção de hype no celular se ela estiver disponível. Vejo então vocês na próxima live ou vídeo e valeu!